Oi, gente, tudo bom? Vamos dobrar roupa? Eu sempre tenho muita roupa para dobrar, gente, porque eu tenho pouca roupa, então tenho que lavar. Hoje é segunda-feira, já fui trabalhar, eu estou em férias, mas tive que trabalhar, né? Hoje foi só avaliação. Olha, eu nunca fiz uma avaliação tão fácil em toda a minha vida. Espero que todos tenham aproveitado a chance, porque essa coisa de ver filme repetido não é comigo. Mas o assunto, gente, que eu gostaria de abordar hoje é o seguinte, porque você não deve ser minimalista ou essencialista. Porque às vezes muitas pessoas que têm um canal muito direcionado ao minimalismo quer convencer você de que é um estilo de vida, o melhor estilo de vida, que blá 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 blá. Mas eu pessoalmente acredito que o minimalismo não é para todos. Aliás, ele é para todos que têm determinadas características já preparadas na sua psique, vamos dizer assim. A princípio, esse canal era para falar somente de minimalismo, né, desse estilo de vida que se chama minimalismo, que na verdade eu acho o nome errado na maioria dos casos que eu vejo aqui dos canais, né, que são mais essencialistas do que minimalistas mesmo. Bom, enfim, o que é o minimalismo? O minimalismo é um estilo de vida onde você procura fazer com que seu dia a dia seja mais simples, funcional, com uma quantidade mínima possível de recursos. Basicamente é isso, é ter menos objetos e coisas, né? E ter mais tempo, ter mais recursos financeiros, enfim, ter uma qualidade de vida melhor. Mas isso é uma forma simplificada, né, de resumir o minimalismo, né? Porque o minimalismo ou essencialismo é uma coisa um pouco mais complexa. Eu acho que vocês já ouviram a expressão, né? Menos é mais, né? Ela vem do minimalismo. Porque o minimalismo, antes de ser um estilo de vida, foi um movimento cultural, artístico, depois passou para a arquitetura e depois que se transformou realmente num movimento de estilo de vida, né? Você vai ter menos coisas para se preocupar. Ele, de uma forma ou de outra, faz com que você se olhe mais, que você pare de se voltar para o exterior e se volte mais para o interior. E o problema disso tudo é que não são todas as pessoas que estão preparadas para isso. E, aliás, às vezes nem são todas as pessoas que querem isso para suas vidas, e está tudo bem. Eu resolvi trazer esse tema porque eu comecei a ver alguns vlogs, né? E eu estou olhando para cá porque tem alguém assobiando lá na rua. Eu resolvi trazer esse tema porque às vezes eu vejo vlogs de casas muito empetecadas, vamos dizer assim. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, né? Casas muito cheias de coisa, né? Prateleiras lotadas de objetos, de enfeites, de livros, de jogos, de armários entupidos de roupa, isso e aquilo. E tá tudo bem, eu consigo assistir o vlog sem, na minha mente nunca passa julgamento.
Aliás, que é uma coisa que eu faço muito pouco. E nesses blogs, né, eu acho que as pessoas devem conhecer alguma coisa de minimalismo, já ouviram falar, ou também já assistiram a algum canal, e geralmente elas meio que se justificam, e eu acho isso totalmente desnecessário, né? Não é necessário ficar justificando o seu estilo de vida, né? Cada um tem o seu, né? E como que o ser humano em conflito faz para validar o seu estilo de vida? Invalidando o estilo de vida de outra pessoa. Em alguns blogs isso é bem evidente, e em outros blogs nem tanto. Muitas pessoas aderem ao minimalismo em algum momento de suas vidas, mas o que eu vejo, né, pela minha subjetividade, né, o que eu tenho impressão é que muitas vezes as pessoas ficam adeptas ao minimalismo porque a vida financeira está muito bagunçada, né, e começam por esse motivo, né. Porém, eu vejo muitas pessoas que não são, em hipótese nenhuma, minimalistas e têm um padrão de vida muito bom. Elas possuem as prateleiras cheias de objetos, possuem bibliotecas, possuem várias coisas, né? E não tem esse problema financeiro. Porque essas pessoas têm educação financeira, elas têm objetos lá, vários, coisas obsoletas, coisas não funcionais, coisas duplicadas, coisas que elas nem sabem que tem, estão jogadas lá em algum lugar, e tá tudo bem. Porque eu sempre falo que o minimalismo não é para qualquer pessoa, ou não é, na realidade, não é para toda pessoa. Porque você tem que ter uma estrutura psicológica muito bem consolidada, né? Então, o minimalismo é uma forma de você abrir espaço para o tempo, né? Porque a maioria das pessoas não tem mais tempo, né? Todo mundo trabalha muito, às vezes muito mais do que 8 horas por dia, mesmo donas de casa, né? Que tem seus afazeres diários, com filhos, todo mundo, né, gente? Tem muito trabalho e tempo virou uma coisa muito escassa, né? E é gozado porque eu lembro que quando começou a surgir essas coisas na internet, eu não vou lembrar o nome do filósofo, mas ele teve um filósofo que veio aqui para o Brasil, um filósofo italiano, e foi uma celebridade, muito famoso, etc., né? E o tema principal desse filósofo era o que nós faríamos com o tempo de ócio, o que nós faríamos com o ócio vindo das facilidades da tecnologia digital, né? Mas vocês vejam, né? Ao longo dos anos eu não vi nenhum tipo de aumento de ócio com as tecnologias digitais, pelo contrário. E quando não se tinha o e-mail, nós tínhamos que esperar a resposta, às vezes por 1 semana, 2 semanas, né? Hoje as pessoas cobram de nós em tempo real, cobram trabalho, essas coisas todas, né? A ociosidade não veio, pelo contrário, né? O que veio com a tecnologia foi a sobrecarga do trabalho e a sobrecarga de tarefas. Então, o ócio foi
na realidade, substituído pelo imediatismo, né, gente? Você tem que responder a seu chefe ainda hoje, você tem que responder aos seus estudantes ainda hoje, você tem que realizar isso ainda hoje, agora, nesse momento. As pessoas têm como te localizar pelo WhatsApp e cobrarem coisas, etc, né? Enfim, nossa vida virou um pequeno inferno. Então as pessoas hoje em dia, elas estão sobrecarregadas de atividades, né? Não só pela tecnologia, mas pela necessidade de sobrevivência, né? Todo mundo tem que sobreviver de alguma forma, né, gente? E foi então que o minimalismo meio que explodiu, né? E geralmente quando uma pessoa começa o minimalismo, ela quer destralhar tudo que tem lá na sua casa, né, gente? E começa o destralhe aqui, começa o destralhe ali. Eu já não aconselho a fazer isso, de jeito nenhum. Para muitas pessoas, os objetos, eles têm algumas lembranças afetivas, né? Muitas pessoas têm apego afetivo a lembranças consubstanciadas em objetos, tá bom? Isso é uma coisa que é do ser humano, né? Então não é todo mundo que aguenta ver, por exemplo, uma estante completamente vazia, uma casa bem vazia, né? E isso daí pode lhe trazer certo prejuízo, vamos dizer, prejuízo mental, né, gente? Qual que é a finalidade de se ter menos objetos? A finalidade de se ter menos objetos é não perder tempo com eles, né? Por exemplo, antigamente, eu acho que eu também já falei em outro vlog, eu sempre gostei muito de ler e eu tinha este quarto aqui, ele era repleto de livros, né, gente? Assim, repleto mesmo, e livros que eu li, e olha que eu já antes de ser minimalista, eu sempre doei livros, né? Mesmo doando, eu tinha mais de 200. E também como as pessoas sabiam que eu gostava de ler, sempre me deram livro. E eu acho ótimo, eu gosto realmente de ler. Mas hoje em dia, por exemplo, eu me desfiz de todos os livros que eu tinha e doei, né, para bibliotecas, etc. E os únicos que eu fiquei foram os da Clarice, que eu realmente tenho uma memória afetiva enorme. Eu adoro a Clarice Lispector. Eu acho que nós somos almas gêmeas, que não nos encontramos nesse mundo. Mas quem sabe em outras encarnações não. E eu realmente é uma autora que eu gosto bastante. Para vocês terem uma ideia, eu gosto tanto dela, mas tanto dela, que eu li toda a obra dela, com exceção de uma, que está empacada há 2 anos lá no meu armário, porque eu vou morrer um pouco. A perspectiva de não ter mais a Clarice Lispector perto de mim como novidade é uma morte simbólica, vamos dizer assim. Esse aqui é o último da Clarice. Eu parei exatamente aqui na página 28 e eu não consigo prosseguir, porque só de pensar que eu não vou ter mais nada de novidade para ler, eu fico muito
para baixo. Mas eu acho que eu vou tentar ler. E tem uma passagem nesse livro, fabulosa. Ela descreve um calor desgraçado no sertão do Nordeste e duas irmãs, uma alfinetando a outra até o limite. E todo esse conflito vai se gerando juntamente com o ambiente que vai se formando até cair uma verdadeira tempestade, um vendaval. Gente, é fabuloso. Não sei como essa mulher conseguiu fazer isso. Enfim. Voltando aos blogs, né, porque eu vejo que às vezes muita gente dá umas alfinetadas na gente, né? Porque eu poderia ser minimalista, mas só de pensar que eu vou ter uma casa parecendo um hospital, um sanatório, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, gente, se não quiser ser minimalista, não tem problema nenhum. E não sendo minimalista, a pessoa pode estar bem, né? E no meu caso, eu divulgo minimalismo porque eu espero encontrar pessoas que estejam na mesma situação que eu tive e que de repente é uma ferramenta para a pessoa sair dessa situação. Hoje em dia, por exemplo, não consigo imaginar realmente a minha casa com... Eu acho que ela tem até muitos objetos. Eu sempre pintei. Eu sempre gostei de pintar. Eu dei aula de pintura por muitos anos, de pintura a óleo sobre tela, né? Eu dava aula de qualquer tipo de pintura, né? E também dava aula particular de química, física e matemática. Mas o meu dom principal, se é que a gente nasce com alguma coisa, eu nasci com o dom de pintar. Lógico que eu perdi, porque fui para uma área completamente diferente, né? Então, não que eu não use minhas habilidades secundárias inatas no meu trabalho, talvez não seja à toa que eu escolhi trabalhar com o que eu trabalho, mesmo na área de ciência, eu utilizo muito imagem, né? Tudo tem como você transformar. Mas, voltando ao assunto, muitas pessoas têm um apego afetivo aos objetos, né? Necessitam do objeto como lembrança de algum lugar que visitou. Tem pessoas que põem lá os ímãs na geladeira. Eu conheço pessoas que... Eu fazia isso, gente. É que eu não tirei. Eu não tenho uma foto da minha geladeira antiga. Eu acho que ela tinha mais de uns 200 iminhas, né? Porque para onde quer que eu fosse, eu colocava um imã, né? Eu particularmente não acho isso feio. Eu realmente não acho isso feio, não acho isso condenatório, vamos dizer assim. É que para mim esse tipo de coisa não tem mais sentido, entendeu? Fotos, eu tinha muitas fotos. Eu acho que já falei para vocês, né? Eu já viajei para tudo é canto desse mundo, gente. Então, naturalmente, eu tinha muitas fotos, né? E eu eliminei todas, principalmente aquelas fotos que ainda tinham os negativos, sabe, que não eram digitais. Eu joguei tudo fora. Não aconselho em hipótese nenhuma você fazer isso, porque tem pessoas que não conseguem lidar com o desapego do passado. Ou tem pessoas que têm ou tem pessoas que têm uma certa relação terapêutica com suas memórias do passado, tá bom? E também, como vocês sabem, eu já fui budista por muitos anos.
esse apego às memórias não me afetou tanto, vamos dizer assim. Mas isso, vocês precisam entender, sou eu, né? Então, eu acho que eu nunca disse para vocês que quando eu falo sobre minimalismo, que eu tinha um preparo para absorver esse estilo de vida, né? Não dá para você absorver esse estilo de vida se você já não tem um preparo. E mesmo tendo esse preparo, eu demorei bastante. Eu estudei 1 ano o minimalismo. E não foi assim, destralhando de qualquer forma. Não foi nada muito difícil de ser feito. Para mim, mesmo se eu precisar, por exemplo, de ter só 2 lençóis, como eu tenho hoje, para mim está ótimo. Realmente não é uma coisa que me incomoda, né? Mas eu acredito que para outras pessoas isso possa incomodar, entendeu? A única coisa chata de se ter uma casa vazia é que ela tem muito eco. E, enfim. Então, quando uma pessoa quer se tornar minimalista, geralmente começa com o tal do destralhe, o famoso destralhe, né? Que é você eliminar objetos que não são funcionais, tá bom? E realmente no minimalismo, geralmente a gente não fica com objetos emocionais, tá bom? E você vai sim começar a encontrar uma casa vazia, e olha que a minha não é nem tanto, tá bom? Mas à medida que esse vazio vai dominando o seu ambiente físico, você tem que estar preparado ou preparada para você confrontar o vazio exterior com a sua grande riqueza interior, né? Porque na verdade, o que significa vazio e o que significa cheio? Isso são só palavras, né? Quem realmente dá sentido a tudo que está ao nosso redor somos nós mesmos, né? Mas não é todo mundo que tem essa percepção, né? O sentido das coisas somos nós que damos. E o problema de se ter, de repente, prateleiras vazias, casas vazias, como um hospital, um manicômio, é que isso não deixa de ser uma provocação, né? Uma provocação para você tentar se interiorizar e ver o que realmente está acontecendo com você. Porque daí você organiza o exterior e daí necessariamente você vai ter que olhar para você, se internalizar e organizar o interior, né? Então não basta ter o exterior organizado, o exterior está organizado, o exterior está vazio, e daí você se volta à grande bagunça interior que todo mundo é, né? Gente, só mudando de assunto um pouquinho, eu não estou mais mostrando as minhas receitas, etc. Não estou mais fazendo bolos, etc. Porque eu tenho uma notícia para vocês, a minha vida ficou um pouquinho chata.
Eu falei para vocês que estavam com triglicérides alto, né? E é interessante porque eu não tenho a glicose alta. Meu colesterol tá maravilhoso, tá tudo ótimo, são só os triglicérides, né? E triglicéride é óleo, né? Então, talvez eles tenham aumentado por causa dos bolos, que eu comecei a fazer que nem louco, né? Então, eu tô dando tempo em doce, em bolo, nessas guloseimas, né? E também dei uma mudada meio que radical na minha alimentação novamente, né? Então, eu tô comendo mais frutas e verduras, né? E pouco arroz, até feijão não estou fazendo, etc, né? Para ver se o triglicérides não tá aquela coisa altíssima, mas tá dentro do normal, um pouquinho alto. Então, só para voltar ao normal mesmo, a minha médica me recomendou essa dieta. Então, não tô fazendo nada de doces, essas coisas. Isso me deixa a vida fica meio chata, né? Mas quando eu voltar ao normal e quando eu realmente me pegar o ritmo da academia, porque eu vou ser honesto com vocês, gente, que eu não sei se de outra forma, né? Eu tô faltando mais do que indo.